aí, nessa igrejinha do fulano de tal, ele pode pegar o dinheiro para ele e gastar com assistência, e gastar com a igreja, e gastar consigo. Pode fazer isso de uma maneira séria, pode fazer isso de uma maneira... Coerente, né? Pode fazer isso de uma maneira trambiqueira. Uhum. Ele pode fazer isso de uma maneira para o reino e andar de carro zero. Não tem problema. Ele consegue. Se ele for um bom administrador, tiver um bom fluxo de caixa na igreja, e ele tiver um coração voltado para o negócio, e ainda assim sobrar dinheiro no final das contas. Vamos supor que ele pegasse o que seria o nosso conhecido prolabore, vai. Você tem aqui a tua empresa eu e você retiro. estabelece. Eu vou ter um prolabore. Um mês a empresa vai ganhar 1 milhão, outro mês a empresa vai ganhar 6 mil. Mas eu vou ter um prolabore. Vou tirar sempre o X, o resto eu vou reinvestir. Eu vou pegar 4 mil todo mês. Se a empresa ganhar 5 mil, eu pego 4. Pago as contas e pego 4. Se a empresa ganhar 1 milhão, eu pago as contas e pego 4. E deixo a empresa fazer caixa. Então, se o pastor faz isso e com esses 4, digamos assim, supostos 4, ele consegue trocar de carro, beleza. Deixa ele andar de carro zero. E não é isso que vai medir o envolvimento dele com a igreja. Dentro de uma denominação, aí é diferente. Dentro de uma denominação, o que costuma acontecer é que essa denominação, ela diz o salário em conversa com o pastor, alguma coisa assim. Você vai tirar X. Aí ele já é pré-estabelecido. E aí esse cara vai ganhar, independente do que aconteça com a igreja. E isso eu acho muito mais legal. Porque quando o cara não tem esse prolabore, ou não tem esse salário fixo acordado com a igreja, ele fica tentado a extrapolar os limites da biblicidade, né, ou do que a Bíblia manda, e chegar para você e pegar o texto bíblico e usar a favor dele. Ah, entendi. Existem muitas igrejas para benefício próprio. Existem denominações inteiras que fazem isso. Por exemplo, e aí abre lá em Lucas 18, e ele vai ler. E daí Jesus chegou para o jovem rico e diz: quer ir para o céu? Vá, vende tudo que você tem, entregue aos pobres e depois me segue e terás um tesouro no céu. Aí o cara abre essa Bíblia e ele fala: viu? Deus está mandando bem persuasivo. você dá tudo que você tem, traz aqui no altar e coloque tudo que você tem agora na carteira, dá o seu relógio, dá o seu carro. E aí você vê gente entregando o carro, cara. Tem gente que vem de casa, entrega todo o dinheiro. Você acha que eu acho que a pessoa mais propensa a tomar uma atitude dessa é uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida, tá com uma doença na família, alguma coisa que já tá meio fragilizada, né? E aí esses caras se aproveitam disso. Aí se aproveitam disso. Aí eu como pastor, cara, eu imagino, vamos pensar aqui que você seja um motorista. E você é um motorista muito sério aí, que você está fazendo o seu serviço de uma maneira muito séria. E você sabe que existem motoristas sérios. E você sabe que existe um motorista com certeza específico que ele se aproveita. O cara entra e ele rouba o cara. Foi o que nós falamos. Tem em todas as profissões. Como que é a sua sensação como motorista, sabendo que aquele cara existe? Tô entrando no mesmo, você denominado como se eu fosse charlatão também. Porque ele tá roubando. Político, olha o exemplo de político, né? Político, né? Tem político honesto. E aí você pensa o seguinte: não, mas como motorista é fácil, é só eu pegar o cara fazendo isso, pego uma denúncia e mando prender. Teologicamente eu não tenho essa ferramenta. Ah, entendi. A Constituição brasileira, o Código Civil, não me dá caracteriza como, por exemplo, roubo. E prender o cara. Porque foi uma doação. Ah, charlatanismo? Rapaz, até você provar que é charlatanismo. Por isso que é importante você conhecer a igreja onde você vai, a denominação onde você vai. Estelionato, por exemplo, se poderia encaixaria, ser. né? Então, tem um monte de pastores que estão sendo processados, tem um monte de pastores presos. Agora, olha que interessante. Quando você olha para denominações sérias, você vai ver que dificilmente pastores da Igreja Batista, eu nunca conheci nenhum pastor batista que fosse preso por causa disso. Já conheci pastor batista que foi preso por pregar a verdade. Abriu a Bíblia, leu, um determinado grupo que estava sentado ouvindo, se incomodou, falou: epa, não gostei desse negócio, mandou prender e o cara foi preso. Você foi ofensivo, você foi, sei lá, qualquer coisa fóbico, você foi misógino, alguma coisa, racista, qualquer coisa fóbico. Então, ele abriu a Bíblia, leu e pregou, só isso. Não mandou ninguém fazer nada, ele abriu a Bíblia, leu e pregou. Agora, você não vai encontrar pastores batistas que tenham sido presos. Dificilmente, eu nunca ouvi falar de pastor batista, de pastor presbiteriano independente, de pastor luterano, de pastor metodista, que tenha sido preso por
desvio de dinheiro, por roubar os fiéis, por charlatanismo, por essas coisas assim. Você vai encontrar isso mais fácil nessas igrejas em que o cara sabe que se ele apertar mais, ele o dízimo tira. aumenta. E se o dízimo aumentar, a igreja dele? A receita para ele é maior. Pois é. Então, se a minha igreja ficar no vermelho, nós passamos agora, por exemplo, a pandemia inteira no vermelho. Vou abrir alguns números aqui para vocês terem uma ideia de como que é. Quando começou a pandemia, a nossa igreja arrecadava cerca de 21 por mês, 21 mil por mês. E o gasto era 18, 19. O gasto total, incluindo que eu ganho. Tem outros pastores que participam e que ganham da igreja e tal. É uma pequena empresa. Praticamente a renda e entrada e saída. Tanto é. Eu tive restaurante e realmente, já até deixo em aberto aqui que eu recebia muito mais que isso. Aí. Existem igrejas que ganham mais, existem igrejas que ganham menos. E diante da prefeitura, ela é uma pequena empresa. E aí, no fim das contas, a gente conseguia. Você recebe 20, matemática lógica. Pagava tudo. Paga 18, beleza. Aí a gente ia fazendo um caixa para a reforma. Quando nós estávamos com 164 mil em caixa, já tínhamos começado a reforma, com 164 mil em caixa, chegou a pandemia. Aí os tem que se manter, né? Os nossos 18 e 19 mantiveram. Caiu, aliás, nós até aumentamos de 18 e 19. Mas a receita... percebeu o seguinte, ó. Nós tínhamos um grupo de missionários que nós sustentávamos. E nós temos irmãos da igreja que começaram a passar necessidade. E nós distribuímos cesta básica lá. O Anderson, inclusive, que veio aqui já no teu podcast como professor para falar sobre ser professor, ele é presidente da junta diaconal da nossa igreja. Que legal, não sabia. E a nossa igreja, no ano passado, ele entregou um relatório aqui dizendo que no ano passado 77 cestas básicas foram entregues pela junta diaconal. Aí eu falei, peraí, 77 cestas básicas? Nosso povo não está passando tanta necessidade assim. Eu conheço o nosso povo aqui. Eles não, talvez umas 3 ou 4 tenham sido distribuídas para dentro da igreja. Ele falou, mas as pessoas precisam. Então, a igreja... fora também. E aí, imagina isso na pandemia. Nossa. Aumentou muito mais. Claro. Ano passado foi 2021. Ainda era pandemia, mas não era mais o primeiro ano. O primeiro ano de pandemia, nós precisamos aumentar o socorro e, inclusive, o socorro aos missionários que estavam no campo. Todo mundo nessa hora, pandemia chegou. Aí liga pro missionário, olha, cara, eu vou ter que cortar o sustento contigo, porque a pandemia chegou, não tenho mais. E a gente sabia que todo mundo estava fazendo isso, então nós fizemos um movimento contrário. Só que então, dos nossos 18, 19 de gastos, nós aumentamos. E a nossa arrecadação no primeiro mês caiu de 20, 21 para 4. Nossa. E nós passamos 24 meses... pegando o fundo de reserva. Tentando... E em março de 2022, agora há pouco tempo atrás, depois de 24 meses... Pela primeira vez, nós arrecadamos o que nós gastávamos. Olha só. Nós passamos 24 meses, 2 anos, comendo do fundo de reserva que era para reforma. Acabamos não reformando e terminamos com 17 mil dos 164. Então, nesse caso, o meu salário não mudou. Isso é uma tranquilidade para mim. Eu sei que no dia que a empresa ganhar uma oferta de 10 milhões de dólares, de reais, de ienes, de sei lá o que, o meu salário não vai mudar. Vai ser o mesmo. E no dia que a empresa estiver no vermelho, que a igreja estiver no vermelho, meu salário não vai mudar. Porque até tem que dar uma segurança, né, para você poder trabalhar de forma competente. E uma regra que nós temos como igreja é, se precisar deixar de pagar alguém, vamos deixar de pagar primeiro o governo, depois empresas e, por último, pessoas. Tem que pagar? Vamos começar pagando pessoas. Por exemplo, a zeladora, o pastor. Todo mundo que depende ali. Todo mundo depende daquele salário da igreja. Depois, empresas, a Copel, a Sanepar, a livraria que oferece tal coisa pra gente. Então, e por último, o governo, se tiver alguma coisa que a gente pague pro governo, ele vai ser o último a receber. Nosso compromisso é com pessoas e nosso compromisso é em honrar as contas. E graças a Deus a gente sempre honra. Só que se algum dia precisar apertar o cinto e fechar e deixar alguém sem receber... Esse é o caminho. Essa é a nossa escala de prioridades, né? Então, numa igreja que faz isso, o salário do pastor, você vai ver um pastor muito mais focado biblicamente, no ensino bíblico, porque ele sabe que mesmo que entre uma oferta grande... Ele vai receber o mesmo vai receber a mesma coisa. Mas